Recentemente a gente teve uma deflação do IPCA, a gente sabe que isso gera impacto em alguns casos específicos e que por vezes, né, os investidores se assustam e podem, né, tomar decisões equivocadas em função desse aspecto transitório. Como que você vê esse impacto da deflação nesses FIIs de papel? Qual o recado você poderia trazer aqui para a nossa audiência? De novo, né, bem pontual. Se a gente for analisar os últimos 20 anos de Brasil, se você teve 5 meses de deflação, foi muito. Acho que foi perto de 5 meses nos últimos 20 anos. Então, assim, é um evento muito atípico, tá? Essa última deflação também teve alguma questão ligada a combustível, intervenção de O governo. bônus de Itaipu Bônus de reduziu a Itaipu, tarifa da energia elétrica. obrigado pela correção. Bônus de Itaipu, que segurou aí a inflação da energia elétrica, enfim. Você teve essa deflação que foi muito pontual, tá? E os fundos que têm regime caixa, ele não deve sentir isso na sua distribuição, tá? Agora, o fundo que ele é competência, que ele repassa aquela inflação com 2 meses de deflação, 2 meses de defasagem via de regra, ele deve sentir isso talvez, tá? Provavelmente ele vai acabar sentindo isso. A gente tem alguns fundos que distribuem por competência e que vão sinalizar um dividendo mais baixo, tá? Agora, dado o momento em que há uma excepcionalidade que acontece, tá? A gente citou aqui, foram poucos meses em janelas de longo período, né, longos anos, o investidor deve manter a sua tranquilidade. Agora, a gente deve viver uma janela de inflação mais baixa, tá? Isso é uma expectativa, né? A nossa meta é 3, 3,5, né? E a inflação 12 meses está perto de 5. Então, imagina que você deve ter ainda uma pressão, né, uma medida do governo que ele tenta trazer a inflação para mais próximo da meta. Um dólar mais baixo ajuda também no processo desinflacionário, né? Então, você deve ter também uma redução da inflação ainda para os próximos meses, tá? Naturalmente, um time de economistas é as pessoas mais adequadas para falar sobre isso, eu não quero me estender sobre isso, mas a percepção é que a inflação deve continuar desacelerando. Se o investidor se sente incomodado por essa questão do dividendo em si, ele pode também ir, né, para um ativo em CDI. Mas vale lembrar que, como o Baroni bem falou, dos fundos desageados, né, de recebíveis, em sua grande maioria são IPCA. E se juros cair, se NTN-B fechar, né, se tiver o fechamento de curva de juros, você vai ter uma apreciação na cota patrimonial desses fundos. E, em tese, a cotação de mercado deveria acompanhar a patrimonial. Então, ou seja, você tem um catch-up, você tem uma boca de jacaré para fechar entre valor de patrimônio, valor de mercado, você deveria ter uma arbitragem, né, desse diferencial que alguns fundos têm motivo para estar descontado, outros não, né? Tem um motivo para ter desconto e outros que são, de fato, questões de mercado, né? Uhum. Então, cabe ao investidor, de novo, contar com bons profissionais que o assessorem, analistas de confiança dele, para que ele compre bons ativos que possam capturar esse fechamento aí entre patrimonial e mercado, né? Mercado e patrimonial, no caso. Uhum. Agora, olhando para outros tipos de fundos, Felipe, né, então, fundos mais temáticos em termos de segmentos, né? Uhum. Então, como saúde, educação, renda urbana, você acha que tem espaço para essas categorias na carteira do investidor? Enfim, o que você acha de cada um desses fundos, né? Sem Desse tipo de fundo? dúvida. Acho assim, um fundo que a gente nem comentou aqui, mas que muito me agrada, tá? Que eu gosto muito da classe como um todo, são os FOFs e os multi-estratégias, tá? Multi-estratégia é um FOF 2.0, digamos assim, uma evolução natural da indústria, tá? Uma melhoria do regulamento do FOF em si. A gente vê que os FOFs eles têm ainda, tá? Na minha percepção, um dividendo elevado e um bom potencial de valorização pelo duplo desconto implícito deles. De fato, o duplo desconto ele demora um pouco para se materializar, tá? Mas a gente ainda tem esse desconto na mesa que a gente pode se aproveitar. O investidor pode se aproveitar desse duplo desconto, tá? Uhum. Então, acho que FOF é uma categoria que vale a pena olhar com atenção. E, em segundo lugar, voltando à sua pergunta original aqui sobre as outras classes, eu gosto bastante da renda urbana.
em especial pela capacidade de gerar o não recorrente, que é um componente importante dos rendimentos, que está cada vez mais comum nesses fundos, ficou de fato muito mais estabilizado. A gente tem aí os 3 principais fundos de renda urbana, ele consegue gerar um dividendo muito resiliente, ele tem um componente do resultado não operacional ali muito constante, tá? É o não recorrente, quase recorrente. Perfeito, exato. Ele não vem da atividade operacional de locação de receita imobiliária ali, mas ele vem das vendas que recebe-se parcelado, ou como são lojas, ele vende ali 1 ou 2 por semestre, até mais, dependendo do tamanho do fundo, mas ele gera um resultado não recorrente que ganha uma previsibilidade muito alta, e isso o investidor tem que pôr na conta, mas eu também entendo que é difícil de precificar. Uhum. Professor Baroni, sobre renda urbana eu já conheço a sua opinião, né? Acho que todo mundo aqui já sabe que você é muito entusiasta, né, desse segmento, mas eu queria também as suas impressões sobre segmentos de saúde, educação, como você enxerga, se tem oportunidades por aí também, enfim. Legal, vamos lá. Eu acho que os dois segmentos são muito antigos no mercado, né? Assim, se a gente começou a investir em fundo imobiliário há 20 anos atrás, já tinha alguns exemplos desses, mas foram exemplos que não ganharam muita tração no mercado, porque eram produtos isolados, né? Eram produtos muito específicos, com mandatos muito específicos. A renda urbana veio então para dar uma roupagem nova, trazendo hospitais, clínicas, né, algumas de menor complexidade, obviamente, né, e escolas ou faculdades, também implícitos ali dentro de centros urbanos, que tende a gerar algum valor imobiliário além da própria operação. Então, eu acredito que esses dois setores, eles acabaram sendo abraçados por algo maior chamado renda urbana, né? O renda urbana, ele acabou colocando esses setores que estavam meio soltos por aí. Então não me surpreenderia se amanhã começarmos a aparecer aí lojas de pequenos supermercados, né? Porque hoje a gente tem mais varejistas, mas menores ainda, aparecendo lojas de fast food, aparecendo drogarias. Então, me parece um caminho natural. Então, acho que o setor de renda urbana, olhando para o futuro, me parece que vai ser o setor que vai ter o maior, eu diria, valor imobiliário do ponto de vista disso que vocês falaram agora há pouco, da geração de resultados recorrentes e não recorrentes. Por quê? Porque é nesse setor que é possível você comprar um portfólio, é nesse setor que é possível você depois fazer transações isoladas, né? Como o Felipe pontuou, 1, 2, 3 ali por semestre, por ano, porque você atinge um investidor local, então você consegue comprar um imóvel no interior de São Paulo, um imóvel no interior do Mato Grosso, um imóvel no interior de algum estado norte, nordeste, e encontrar ali aquele investidor local que tem o interesse de ter um imóvel bem localizado numa cidade pequena que está lá com aquele imóvel disponível para venda. Então, eu acredito que esse setor ele tem uma avenida muito grande de crescimento. Hoje em dia, eles não estão assim tão descontados, até porque são fundos que têm um prazo médio contratual mais extenso, então ali tem prazo médio de 8, 9, 10, 12, 15 anos. Então, isso dá bastante conforto para o investidor. E, assim, mesmo que esses fundos nasceram há 5, 6 anos atrás e tinham um prazo médio de 10, 15 anos, ele continua com esse prazo médio extenso porque ele vem justamente comprando novos imóveis, trazendo novos imóveis, reciclando a carteira, e esse prazo médio vem se mantendo. Então, isso traz um valor agregado muito grande e uma percepção de risco menor, né? Aonde está o problema da renda urbana? Assim como todos os outros fundos imobiliários, alguns deles têm algum grau de alavancagem, então tem que acompanhar, sim, é verdade. O outro problema que pode acontecer é a precificação desse imóvel, né? Porque, assim, precificar um portfólio de lajes corporativas AAA, principalmente se estiverem próximas a São Paulo, ou galpões logísticos no raio 15 de uma região metropolitana, não é que é mais fácil, mas tende a ser mais palatável, né? Quando você tem imóveis urbanos em diversas cidades, não tem fundos que têm presença em 15 estados, né? Então, assim, é uma amplitude muito maior, então talvez a precificação desses imóveis pode ficar errática em algum momento, se estiver mais perto de um vencimento de contrato, enfim. Agora, as opções que surgem desses imóveis também, elas são infinitas, né? Então, assim, se você imaginar que um imóvel desse pode ser incorporado
e fazer uma espécie de uma fachada ativa, né? Então você vai ter um imóvel que vai ser desconstruído para subir um prédio e na parte de baixo desse prédio você vai recolocar aquela operação de supermercado, por exemplo. O valor agregado que pode potencializar o resultado para o investidor, ele é imenso, né? Então, onde eu quero chegar e por que que eu sou um entusiasta de renda urbana? É porque as opcionalidades são, assim, eu agora vou exagerar, usando aqui uma figura de linguagem, elas são quase que infinitas, né? Para ser bem sincero, elas são infinitas. E isso me agrada muito, eu acho que esse é o grande valor. Agora, eu gosto de hospitais? Gosto, desde que esses ativos sejam operações muito importantes, que sejam contratos muito bem feitos, muito bem construídos e que sejam ativos com, eu diria assim, com nível de irreplicabilidade alto, ou seja, são operações que de fato tendem a gerar valor no tempo e uma operação que se mostra importante para aquela marca, né? Aquela bandeira que defende ali aquela localização. Então, do ponto de vista de faculdades, escolas, eu também gosto desde que estas escolas tenham um valor imobiliário maior do que a operação em si. O que isso quer dizer na prática? Essa escola, né? E eu tenho alguns exemplos aqui em Goiânia que eu poderia trazer, mas não vem ao caso. Mas tem algumas faculdades, algumas escolas, né, que são aqui em Goiânia, em que elas já se mostraram com valor imobiliário muito, muito, muito relevante, né? Ou que está num vetor de crescimento da cidade, perto de um shopping, dentro de alguma rede de supermercado, ou que está realmente dentro da cidade, numa região já madura, uma região relativamente nobre, e que o valor imobiliário disso também é infinito. Inclusive, eu tenho casos aqui de que algumas já também viraram, né? Já viraram incorporação imobiliária também. Imagino eu que o valor multiplicado deste imóvel é muito grande. Então, isso me agrada. Por si só, isso me agrada bastante, tá? Agora, o gestor tem que ter o timing para fazer isso, tem que ter a expertise para fazer isso, tem que ter a engenharia para fazer tudo isso acontecer, né? Mas acho sim que nós estamos num caminho muito interessante, porque, aí aqui eu concluo, muito daquilo que eu falei agora há pouco sobre troca de cotas, isso vem acontecendo muito nesses fundos com essas características. Me parece um dos veículos ou um dos setores mais, eu diria, entre aspas, mais fáceis de materializar essa troca de cotas. Então pode ser que a gente ainda tenha amanhã o setor de renda urbana ainda mais importante dentro do mercado de fundos imobiliários. Esse ponto que o professor levantou é interessante, né? Até pela resiliência do portfólio desses fundos de renda urbana, a troca de cotas em pagamento por imóveis acaba sendo mais interessante para o vendedor desses imóveis, né? Porque Sem dúvida. quando tem a liquidação dessa operação, já tá muito próximo do patrimonial, diferentemente de outros casos que está negociando com grande deságio e aí na liquidação ele tem uma grande queda, né, desse valor comercializável, né?